Mas a gente está falando aqui de Congresso, os senadores estão tentando driblar o presidente da Casa do Senado, Davi Alcolumbre, e usar CPIs paralelas para investigar o caso Master. Apesar de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicar que não deve abrir comissão sobre o Master, senadores têm tentado uma alternativa, ou várias, que são CPIs já abertas. O Vorcaro, dono do Master, seria ouvido no Senado em dias seguidos na mesma semana, duas comissões diferentes, né? Os depoimentos estavam marcados para hoje e amanhã na CPI mista do INSS e na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele decidiu, autorizado pelo André Mendonça, não comparecer à CPI. Amanhã tem algumas possibilidades, né? Ele até sugeriu videoconferência, a Mônica Bergamo traz essa apuração, sugeriu depor por vídeo em São Paulo ou então numa nova data. Está marcado para amanhã. Ele disse aos parlamentares que o prazo é curto demais para toda a logística necessária para o deslocamento. Ele não pode usar o jatinho particular dele e ele usa a tornozeleira, não pode sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial. Por isso, sugeriu datas alternativas que tornariam possível esse depoimento ou então o adiamento para o fim dessa semana, ou início da próxima. Nas conversas, Vorcaro, segundo a Mônica Bergamo, reafirmou que pretende depor e que, caso os senadores entendam que nenhuma das possibilidades apresentadas é viável, pretende viajar amanhã a Brasília para se apresentar lá na CAI. Carla, qual que é a expectativa para esse depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Então, Diego, primeiro a grande expectativa vai ou não vai, né? Eu acho que a gente vai estar lá, a reportagem vai estar lá. Eu acho que essa é a grande expectativa porque é muito importante tudo que o Vorcaro vai falar, né? A gente fala que Brasília ficou, digamos, tensa, apreensiva com o que virá dos celulares do Vorcaro, né? Essas relações e festas, enfim, há muita fofoca de bastidor, mas também há aí muitas relações que o Vorcaro desenvolveu ao longo desses anos com a classe política que ele pode vir a expor. Então, caso ele vá presencialmente, isso tem um peso com certeza maior, né? Porque a gente vai ver ele dentro do Congresso, eventualmente, com esses personagens que podem ser expostos, né, cara a cara. Caso ele consiga a videoconferência, eu acho que dá uma diminuída e a gente tem que ver se vai ser transmitido ou não, né? Eu acho que tudo isso fica nessa questão da transparência, do acesso, mas como são comissões, né? Enfim, a gente tem, a princípio, elas são transmitidas. E eu acho que tem que ver acho que essa grande questão que a gente tem aí é o quão disposto ele está a falar, né? Muito se fala, olha, o celular dele fala por si só, isso vai aparecer nas investigações. Mas ele está disposto a realmente falar, sentar na frente de pessoas que ele teve relação, que ele tenha, às vezes, até amizade, né? E colocar ali, olha, se eu errei, você errou também, vamos supor. A gente não sabe o quão disposto ele vai estar. E eu acho que essa é a grande pergunta, porque se ele for a Brasília, eventualmente, disposto a falar de todas essas relações políticas, de todos esses favorecimentos, né? O Saca lembrou do governador Ibanez. Eu queria até destacar uma matéria que a gente deu esse final de semana importante. O Banco de Brasília está tentando, o governo de Brasília está tentando vender imóveis, né, para poder pagar esse rombo, ou seja, é a população mesmo que está pagando, né, esses desvios. Então, assim, a gente tem que ver o quanto que o Vorcaro vai estar disposto a entregar essas relações todas, né? Eu não sei, nesse momento agora, se eu tivesse que apostar amanhã, eu acho que ele vai acabar, como o André Mendonça, né, também colocou que ele não é obrigado, eu acho que ele está colocando aí esses pontos de dificuldade, acho que talvez não seja o momento dele falar ainda, mas vamos aguardar, a gente vai estar esperando, e eu acho que é muito isso, né, sentir o humor, né, do Vorcaro agora nesse momento é fundamental para a gente ver aonde que isso pode ainda se desdobrar, porque eu repito, e a Dani estava comigo recentemente em Brasília em alguns cafés que a gente foi, se a gente pergunta para as autoridades de Brasília aonde essa história vai parar, ninguém tem essa resposta, Diego, é algo assim realmente que a gente não consegue enxergar ainda esse fim, e se a gente conseguir tirar do Vorcaro esses depoimentos públicos, aí eu acho que vai ter muito desdobramento depois deles, né? Será que ele vai, Dani? Eu acho que sim. Essa
essa conversa do Vorcaro na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Para quem está em casa entender um pouco, o senador Renan Calheiros criou, dentro da comissão que ele preside, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, uma mini comissão chamada Comissão de Fiscalização, uma comissão especial que trata especificamente do caso Master, porque a CAI fiscaliza, ou tem como uma de suas prerrogativas, né, assim como todo o Congresso Nacional, fiscalizar assuntos que afetem a União. E no caso do Banco Master, 40 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito foram utilizados aí para poder tapar o rombo deixado pela quebra do banco, pelas pessoas que investiram, acreditaram ali na proposta milagrosa, né, de rendimentos milagrosos de Daniel Vorcaro. Dito isso, a negociação feita pelo senador Renan Calheiros foi diferente da negociação tocada pela CPI do INSS, tá? Ali não houve, né, negociação, era uma ideia, é uma CPI que funciona, é uma CPMI, né, uma comissão mista, que funciona meio na lógica do tiro da porrada e da bomba e do salve-se quem puder, porque como o esquema do INSS, de fraude do INSS, é um esquema que atravessou pelo menos 4 governos, né, Dilma, Temer, Bolsonaro, e estourou no governo Lula, fica cada um querendo empurrar uma fatura maior para o outro lado, né? É uma CPMI que tem muito ruído interno. Então, ali o ambiente era claramente conflagrado. O Master tem sim, problemas de empréstimo consignado, mas está longe de ser a principal frente de fraude do Banco Master, né? Então, ali entendeu-se que não era o ambiente. Mas a negociação com o senador Renan Calheiros, ela foi diferente. Renan Calheiros falou com os advogados do Vorcaro, foi ao Supremo Tribunal Federal, falou com o Dias Toffoli, foi ao Supremo Tribunal Federal, falou com o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, explicando o que havia ali. Provavelmente fez agora também uma conversa com o André Mendonça. E neste momento, o Vorcaro ainda não formalizou nenhum tipo de... Eu estava até aqui agora acionando de novo a fonte, para saber se houve algum tipo de novidade. Tem um áudio aqui para ouvir, já conto para vocês, mas até o início da tarde o Vorcaro ainda não tinha formalizado o caminho que ia adotar, mas o simples fato dele se dispor a falar por videoconferência já dá uma alternativa bastante viável para que essa comissão de fiscalização possa fazer os trabalhos. E veja que o que a Mônica está contando, né? Ele oferece a videoconferência, oferece uma nova data e diz que se nada funcionar, ele vai para Brasília, de qualquer jeito. Então, a disposição que ele vem demonstrando é a de falar. Por quê? A grande questão é a seguinte: o Daniel Vorcaro tinha amplas ligações e ele se tornou uma figura muito tóxica. Algum lado ele precisa ter, algum tipo de esteio ele precisa ter. Então, ele politicamente, né, nesse momento, ele não pode ficar sem pai nem mãe. Até porque foi uma pessoa que estruturou ali a sua vida em Brasília exatamente fazendo gestos, né, aí ao poder em seus vários estamentos. O cálculo que se faz nesse momento eu preciso direcionar aqui o holofote para onde eu acho que a coisa pode pegar mais ou que ela pode ser mais produtiva. É isso que está buscando o Daniel Vorcaro, segundo as fontes com as quais eu assinei. Então, assim, Diego, neste momento, tendo a achar que, de alguma forma, vai ser viabilizado esse depoimento, senão hoje até o fim da semana. Tomara, a gente quer ouvir, né, o que o Vorcaro tem a dizer. Aliás, o presidente da CPI que investiga o INSS, que aguardava o Vorcaro, que não foi, preferiu não ir, ele disse que vai ao STF, né? Vamos ver o que ele diz sobre prorrogar essa investigação. Eu vou recorrer ao Supremo para a prorrogação da CPMI com a confiança de que nós podemos ser vitoriosos com base em outros casos que já aconteceram nessa casa. Nós temos todas as assinaturas, nós temos a Constituição ao nosso favor, mas o pedido nem protocolado foi ainda para ser lido, ou seja, há uma manobra administrativa interna para que não avance. Eu vou recorrer e nós, gente, vamos lutar até o final. E essa manobra é do presidente do Senado, então? Aí é só vocês observarem qual é o caminho que você tem essa resposta. E aí, Sakamoto, essa vontade de driblar o Alcolumbre que estão tendo os senadores, alguns parlamentares? Não é só uma questão com relação à possibilidade de investigar o Banco Master, né? A questão da CPI do INSS, né? A investigação do INSS no Congresso Nacional
É uma coisa muito doida, porque é o seguinte, é óbvio, acho que com qualquer marmota com cãibra sabe da importância, na verdade, de você ir até a fundo para descobrir todo safado que passou a mão e ajudou na roubalheira dos aposentados, né? Isso aí a gente sabe. E a gente sabe, inclusive, que não ficou só naquelas associações e sindicatos. Tem muito banco envolvido nessa coisa do consignado. E aquela questão que você vai aproximando dos bancos, o pessoal fala, veja bem, etc. E tal, vai perdendo apoio, inclusive a CPI. Porque quando pega a política é uma coisa, pegar a Faria Lima é outra, né, meus amigos? Agora, e acho que tem esse ponto. O INSS é uma investigação que é importantíssima, mas também vai chegando em alguns lugares que o poder econômico não quer que pegue, e por outro lado, também o próprio poder político fala, ok, deu. Por quê? Porque vem sendo, enquanto a CPI do INSS estiver operando, né, estiver funcionando, por exemplo, o nome do filho do presidente Lula está lá circulando também, está tudo isso. Não estou falando que tem razão ou não tem razão, eu citei ele para mostrar um dos vários exemplos de que CPI é utilizado como instrumento, como TACAP, né, de ataque durante eleição. Né? O pessoal do próprio PT já estava levantando o nome de funcionários e sócios do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro, e por aí vai também para levantar, falando que tinha relação com o careca do INSS, aí vai, fogo trocado, né, no meio disso aí. Por quê? Ano eleitoral, semestre eleitoral. Então, há uma tendência do pessoal lá dentro também de querer botar panos quentes, né? Não só na questão do INSS, mas sim tudo isso. Master, né? Surgiu essa opção, esses diálogos da cúpula do Congresso Nacional. Olha, vocês não querem trocar o INSS quer dizer, trocar a investigação do Banco Master, deixar amenizar aqui, aí a gente aprova o negócio do Bolsonaro, né, uma pena menor e por aí vai. Existe uma tentativa de tirar o Centrão e tirar nomes importantes do Congresso do foco dessas investigações todas, Diego, não tenha dúvida nenhuma, né? E por outro lado, é claro que quem está na CPI estão querendo mais que o bicho pegue. Por quê? Porque é palanque também. Esse é o problema, é o grande problema de você pegar temas importantíssimos como esse que a gente falou e jogar em ano eleitoral, né? Então é muito doido, porque aí a gente vê, tem um monte de parlamentar falando o quê? Falando, não, esse pessoal aí que é a favor da redução da escala de trabalho 6/1 faz isso só em ano eleitoral porque é mais fácil aprovar. Não tenho dúvida nenhuma, porque o Congresso muitas vezes dá uma banana para os trabalhadores e é agora que funciona. Mas, olha que doideira, muitas das mesmas pessoas são aquelas pessoas que usam CPI, usam investigação em ano eleitoral para se eleger, né? Tá todo mundo fazendo cálculo eleitoral neste momento, né? Uns usando mais, outros usando menos, né? É possível, o Supremo pode estender? Pode. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu queria fazer só um último comentário sobre a questão do Vorcaro, né? Porque é o seguinte, o Vorcaro, num depoimento para o Congresso Nacional, a gente tem que, na verdade, prestar atenção em quem que ele vai eventualmente implicar. Porque é o seguinte, ele ficou bastante irritado dia desse com o presidente Lula por conta das declarações que o Lula deu, falando que esses magnatas, mercado financeiro, bandido, tá falando do Vorcaro, né? E pedindo investigação, pedindo condenação do Vorcaro. Os colegas que apuraram mostraram que o Vorcaro ficou pé da vida com isso, né? E aí, essa é a questão. Ele falou, aí começa a jogar, começa a vazar para a imprensa. Olha, eu visitei o Lula, visitei aquilo, fiz aquilo, tem tal relação. E a gente sabe, né, que o sócio dele, Augusto Lima, tem relação com o PT da Bahia, com o Rui Costa, né, tudo isso mais. Então, no final das contas, um depoimento no Congresso, eu fico pensando de quem que ele vai eventualmente falar, quem ele vai querer implicar, que recados ele vai dar e, principalmente, de quem ele não vai falar. Eu duvido que ele fale de alguém, em qualquer pessoa, implicando qualquer nome do Centrão que estendeu a mão para ele. Então, a grande pergunta é, uma declaração do Vorcaro é confiável? Em que sentido? Né, na hora que ele for implicar as pessoas, ele vai implicar só as pessoas que ele não gosta, tentando se livrar disso, e ele vai salvar as pessoas que ele gosta, ou ele vai dar uma declaração, os deputados e senadores conseguiriam tirar declarações fidedignas e reais da parte dele? Eu duvido.